Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um resumo rapidinho da NXT de ontem, do dia 24 de fevereiro de 2026. Muita coisa aconteceu, teve título trocando de mãos, teve heel turn muito esperado que aconteceu. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu na NXT de ontem, assista esse vídeo do começo ao fim. Se você ainda não assistiu, cara, vai ter spoiler a roda, então pausa aí. A gente vai falar sobre as lutas e vai dar as nossas notas. Então pausa, vai assistir o NXT de ontem, depois volta, me agradece e assiste o nosso resumo, beleza? Então vamos embora para o nosso resumo. Não deixe também de fazer tudo aquilo que a gente pede. Em especial, se inscreva no nosso canal. A gente quer chegar a 11 mil inscritos até a Elimination Chamber. Falta pouco mais de 100 pessoas para a gente chegar lá. Eu conto com vocês para isso. Bom, o show de ontem teve 7 lutas, né? Eu tô gravando esse vídeo logo depois que a gente terminou a live da NXT. Foram 7 lutas que aconteceram no card, o que chamou muito a atenção, tá? A primeira luta da noite foi Dark State versus Vanity Project pelo título de duplas da NXT. E nós tivemos uma luta muito interessante, aonde no final teve um salseiro do lado de fora, e aí o juizão não viu Tony DeAngelo entrando no ringue, fazendo um chokeslam. Eu não tô lembrado se foi no Sacon ou se foi no Osiris, mas enfim, o Tony DeAngelo foi no Sacon. Ele mandou um chokeslam no Sacon no apron, o Sacon rolou para dentro do ringue, e aí o Vanity Project conseguiu fazer o pinfall para 3. Então, vitória do Vanity Project, Brad Baylor e Rick Smoke, novos campeões de duplas da NXT. Uma decisão surpreendente, mas que faz sentido considerando que o Tony DeAngelo está voltando para fazer feud contra o Dark State. Lembrando que a Dark State foi a stable responsável por acabar com a DeAngelo Family. 11 minutos de luta, eu dou 3 estrelas e 75 para essa luta. Foi uma luta muito boa, assistam. Teve muita coisa legal nessa luta, tá? A segunda luta da noite foi uma lutinha de televisão clássica da NXT entre o Keanu Carver e o Sean Legacy, o Super Sean Legacy, que subiu da Evolve para NXT esse ano. Uma luta de 5 minutos para mostrar domínio aí pro Keanu Carver. O Sean Legacy até trouxe alguns movimentos e tal, mas o Keanu Carver no final das contas venceu a luta, 5 minutos de luta, e eu vou dar 2 estrelas e meia para ela. O Keanu Carver venceu com o seu finalizador, e eu acho que o Keanu Carver vai ser mega elevado nessa temporada. Talvez ele seja colocado aí para o cenário do campeonato norte-americano em breve. Talvez façam com ele o caminho que fizeram com o Oba Femi, né? O Oba Femi primeiro foi campeão norte-americano, depois no ano seguinte foi campeão da NXT quase que o ano inteiro de 2025 e aí subiu para o main roster. A terceira luta da noite, assim, as lutas foram frenéticas, né? Elas foram acontecendo de forma frenética. A terceira luta da noite foi a Triple Threat Match pelo campeonato da Speed, entre o Jasper Troy, o William LeFleur e o Eli Knight, tá? E aí, cara, essa luta aqui, ela surpreendeu bastante, porque o Jasper Troy, a história da luta foi o Eli Knight e o William LeFleur atacando o Jasper Troy o tempo todo, tentando fazer com que ele ficasse do lado de fora do ringue. Eles têm feito algumas triple threats desse jeito, onde o monstro da luta ele fica tentando ser jogado para fora. O Jasper Troy chegou a voltar para o ringue, chegou a tentar dominar, mas no final das contas o Jasper estava caído no meio do ringue. O Eli Knight mandou um moonsault muito alto para cima do Jasper. Quando o Eli Knight caiu no moonsault, ele caiu para o meio do ringue. E aí o Hélio Lefler se aproveitou e roubou o pinfall. E aí fez o pinfall no Jasper Troy para 3. Então, o novo campeão da Speed, Hélio Lefler, o luteador francês, 5 minutos e 49 segundos de luta, né? A luta da Speed, essa luta era especial, eram 7 minutos, eles botaram o cronômetro, deu 5 minutos e 49. E eu vou dar 3 estrelas e 25 para essa luta. Uma luta curta da Speed, mas que foi muito, muito bem feita, muito acelerada. Vale a pena vocês verem. Quando chegou na quarta luta, me surpreendeu muito. Isso foi na cabeça da hora, foi 11 horas da noite. Sol Ruka e JC Jane pelo campeonato feminino. E aí eu comentei no chat, gente, vai ter coisa aqui. Porque para essa luta, que tem um hype muito grande, não ser o main event, vai ter coisa. E teve coisa.
O que aconteceu é que foi que logo depois das apresentações, a Sol e a Jace começaram a bater boca. E aí, quando a Sol menos esperava, a Zarya veio e mandou um spear cabuloso pra cima da Sol. E depois mandou um F6 estraçalhando com a Sol no meio do ringue. Ela saiu do ringue, a juíza perguntou se a Sol queria lutar, a Sol disse que sim. E aí tocou o sino, a Jacy Jayne mandou o Rolling Anchor, né, que é a sua cotovelada rolando, né, o discus elbow, o discus punch, né, a gente não sabe, um cruzado que ela gira no ringue, botou a Soruka nocauteada, fez o pinfall para 3, uma luta que deve ter tido 5 segundos, que não foi nem uma luta, foi mais uma storyline. Então, vitória da Jacy Jayne, que manteve o título e comemorou muito saltitando pelo ringue. A Zarya depois puxou a Soruka do ringue e mandou um F6 nela em cima da mesa dos comentaristas. E depois, lá nos bastidores, a Zarya tocou o terror, assustou as meninas do Fatal Influence e falou que ela iria enfrentar a Jacy Jayne na semana que vem no NXT. Então, a gente vai ter Jacy Jayne e Zarya semana que vem. E aí aquele negócio, né? Muito provavelmente a Soruka vai interferir. E aí é capaz da gente ter uma triple threat no Vengeance Day, que vai ser o pay-per-view da NXT, que vai ter no dia 7 de março, entre a Jacy Jayne, a Soruka e a Zarya. E aí sim a gente deve ter uma luta entre as três. Mas o que importa é que finalmente a Zarya atacou a Sol, mas ela não atacou o joelho da Sol. Ela deu um spear no corpo mesmo. Muita gente achava que ela ia dar um spear na Soruka e arrancar a perna dela, mas não. Foi um spear normal. E foi um spear melhor do que o Jey Uso, a gente deve notar. Depois disso, a gente teve uma luta pelo torneio da Speed entre a Blake Monroe e a Tia Hale. E, cara, a gente já tem comentado isso, que a WWE tem tido umas decisões meio estranhas com relação a Blake Monroe. E eu começo a me perguntar se ela não tá querendo isso. Teve gente que falou que numa entrevista a Blake disse que ela queria passar um tempo na NXT para que o pessoal se acostumasse com ela. E ela também já falou que ela não é das melhores lutadoras do mundo. Falou que ela não é uma lutadora para a luta do ano. Eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, mas você teve uma das lutas do ano de 2025 com a Toni Storm na AEW. O que você tá falando, menina? Mas a Blake Monroe, ela foi lutar contra a Tia Hale, e aí uma luta da Speed de 3 minutos, com 1 minuto de luta, a Jada Parker apareceu. Né? O juiz não viu. A Jada Parker atacou a Blake Monroe, jogou a Blake para dentro do ringue, a Tia Hale meteu lá o seu finalizador e venceu a Blake Monroe fazendo pinfall para 3. Uma luta de 1 minuto e 8 segundos. Também não tenho como dar nota para essa luta. E aí a Tia Hale venceu, avançou para a final do torneio da Speed. Né? Do outro lado a gente vai ter Rain Sinclair contra alguém que não importa. No final das contas, eu acredito que ninguém vai ganhar da Fallon Henley, que é a atual campeã da Speed. Mas enfim, a Tia Hale vence, avança para a final do torneio da Speed, e a Blake Monroe faz o job no torneio da Speed. Meu irmão, olha, a mulher saiu de campeã mundial da AEW para jobber da NXT. Que fazenda! Olha, não dá para entender não, cara. É inexplicável o que estão fazendo com a Blake Monroe, sinceramente. Estão acabando totalmente com a aura dela. Não é possível, cara. Ela deve ter, sei lá, cara. Ela deve ter irritado alguém nos bastidores. Não é possível. Não é possível. Depois disso, a gente teve uma lutinha rápida do Ryan Connors e do Cale Dixon. Pra quem não conhece esses dois, eles eram membros de uma dupla do Chase U, que é a stable do Andre Chase, que já foi, já voltou, já foi, já voltou. O Ryan Connors se voltou contra a stable e se unindo a um grupo de Nepo Babies que tem lá, que é a Ariana Grace, o Channing Stacks e o Lexis King. E eles ainda estão tentando atrair o Charlie Dempsey, mas ainda não conseguiram. O Ryan Connors é filho do Fit Finlay. A Ariana Grace, filha do Santino Marella. O Channing Stacks, genro do Santino Marella. E o Lex King, filho do Brian Pillman. Então é tudo mesmo segunda geração ou associado de segunda geração aí da WWE. E aí foi uma luta de televisão, 4 minutos, o Ryan Connors acabou vencendo. Não vou falar muito sobre essa luta não, tá? Então o Ryan Connors vence e foi lá se juntar ao seu grupo lá de Nepo Babies. E aí a gente teve o main event. Durante o show também teve umas vinhetinhas da história, contando história do Joe Hendry e tudo mais. E aí a gente foi ter a luta final do Ethan Page com o Miles Borne. Essa foi a história do show, né?
para começo de conversa, no começo do show, mostraram o Ethan Page nos médicos enfaixando o tornozelo. Que aparentemente ele estaria com o tornozelo zoado. A gente não sabe se é kayfabe ou se é a Vera. Depois que o Vanity Project ganhou o título, eles foram comemoraram muito com o Rick Sanchez e com o Ethan Page. Depois teve uma situação em que o Vanity Project começou a bater de frente com o Shiloh Hill e com o Hank Tank, porque eles resolveram desmontar o carro do Brad Baylor, né? Então teve essa situação e eles começaram a se engalfinhar lá do lado de fora, tal. E aí, cara, a gente também viu o Rick Sanchez esculhambando o Joe Hendry, falando que ele ia ter na semana que vem uma experiência absoluta, né, para contrabalancear os espetáculos, né, os concertos do Joe Hendry. Beleza? Com isso, a gente foi pro main event. E essa luta no main event teve 14 minutos, do Miles Borne e do Ethan Page. Foi uma luta que teve uma construção um pouco mais metódica, não foi tão acelerada quanto as outras lutas, mas não quer dizer que ela tenha sido lenta. Ela teve o padrão da WWE de velocidade, né? Não teve a agilidade que muitas lutas da NXT costumam ter, porque tem muitos talentos que vêm do cenário independente. E aí, no final da luta, durante a luta, o Miles Borne ficou alvejando o tornozelo de Ethan Page, mas o Ethan Page foi conseguindo lutar. Quando chegou no final, veio o Vanity Project, que invadiu o ringue. O Jackson Drake deu uma cinturada na cara do Miles Borne, que eles tinham falado que o Miles Borne iria, que eles iriam ajudar o Ethan Page, assim como ajudaram na semana passada, iriam ajudar. Quando o Ethan Page vai pro pinfall no Miles Borne, depois da cinturada, o Miles Borne chuta no 2. Eles continuam tentando invadir o ringue, chamar a atenção do juiz. Nisso aparece o Hank Tank e o Shiloh Hill, e eles começam a se engalfinhar com o Vanity Project, eles saem do ringue. Nisso, do outro lado do ringue, aparece o Rick Sanchez. O Rick Sanchez, ele tira a almofadinha do corner, né, expondo o anel do turnbuckle, e aí ele ameaça subir na terceira corda, mas aí aparece o Joe Hendry, puxa o Rick Sanchez e arranca ele do alto da terceira corda. Nisso, no ringue, o Miles Borne, ele pega o Ethan Page e joga de cabeça no turnbuckle exposto. Puxa ele e manda o seu Born Again, que é o seu finalizador, que lembra muito o Zig Zag, e ele faz o pinfall para 3, para zebra do show. Miles Borne, novo campeão norte-americano da NXT. E, cara, o que eu posso dizer lá em casa, né? Lutaço, né? Foram 14 minutos de luta, eu dou 3,5 e 3 estrelas e meia. As inúmeras interferências acabaram atrapalhando um pouquinho a história da luta, mas no final das contas eu acho que para o show em si, né, para a dinâmica da NXT, acabou sendo muito bom. Então, Miles Borne é o novo campeão da NXT. O Ethan Page não conseguiu quebrar o recorde de maior tempo como campeão da NXT da história. E com isso, o Miles finalmente vai poder carregar esse cinturão. A gente vai ver se ele vai carregar como face ou como heel. Então, 3,5 estrelas para essa luta. E para o show em si, cara, não tem como dar nota baixa. Foram 3 mudanças de cinturão, sendo 2 mudanças incrivelmente importantes. Tá? Foram 2 mudanças de cinturão muito importantes. Então, temos Vanity Project como novos campeões de duplas. Naquele meu vídeo dos futuros campeões, eu errei. Eu tinha dito que os futuros campeões seriam o Hank Tank. Eu não estava imaginando que a WWE ia empurrar e elevar o Vanity Project a esse ponto tão rápido no roster da NXT, mas fizeram. E no caso do campeonato norte-americano da NXT, eu acertei. Eu botei que o Miles Borne ia ser o novo campeão da norte-americana da NXT e aconteceu. Então, eu acabei acertando essa escolha aí. O campeonato da Speed, eu nem ligo para esse campeonato, então eu nem previ, tá? Então, com isso, nota 9, showzaço, 3 mudanças de título, não tenho o que dizer. Realmente, teve 3 mudanças de título e o return das áreas, né? Que a gente tava esperando há muito tempo. Então, foram 4 eventos, assim, escalafobéticos no show inteiro, num show de 2 horas. Então não tem como chegar e não dar uma nota altíssima, nota 9 pro show. Se você não viu, vai por mim. Entra no Netflix, assiste o show e depois me agradece, tá? Você que de repente não está acostumado a assistir NXT, vai lá, assiste o show, volta e me agradece.
você com certeza vai curtir. Foi um showzaço o show da NXT de ontem, ainda mais que se você assistir agora não vai ter os intervalos, então vai ser só 1h20 de show, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype. E acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, que é tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Eu desde já agradeço a sua audiência, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima.